você colocar uma criança no mundo e se propor a ser a pessoa que vai guiar o desenvolvimento daquele ser humaninho ao longo da vida até o ponto de ele ser um adulto funcional, pronto pra encarar o mundo sozinho, puta que me pariu, é muita coisa. Que puta responsabilidade. Oi, vocês repararam alguma coisa diferente? Gente, já aproveitando a nova personalidade que eu assumi, que eu estou, acho que fingindo muito bem que eu a tenho, eu fui e cortei meu cabelinho. Porque eu já tava muito tempo olhando no espelho minha cara e pensando, não estou gostando do meu cabelo, não estou gostando do meu cabelo, não estou gostando do meu cabelo. Vocês entenderam o que eu estava pensando? Que eu não estava gostando do meu cabelo. E aí eu não fazia nada em relação a isso. Daí, um belo dia, esse final de semana, eu falei pro meu marido, vou cortar meu cabelo. E fui lá e cortei. E, assim, de primeira, eu pensei, meu Deus, o que que eu fiz? Que porcaria é essa? Porque eu tava acostumada com o meu outro cabelo, né? Tipo, eu não fazia nada nele há muito tempo. E foi um choque. Eu não gostei, porque eu cortei meu cabelo, era tipo domingo, quase 9 horas da noite. Tomei um banho, dei uma secadinha, dormi. E aí na segunda-feira eu já acordei com esse cabelo novo. Hoje é terça. Então quando eu olhei no espelho, foi um susto. E aí eu pensei, puta que pariu, o que que eu fiz com meu cabelo? Mas aí ontem eu já passei o dia inteiro com esse cabelinho e eu me acostumei. Uma sensação que eu tava tendo é que esse cabelo é muito jovem e eu já tô ficando mais velhinha, sabe? E é engraçado, porque, gente, esse cabelo todo mundo de todas as idades tem, né? Mas eu tinha ele. Acho que a última vez eu devia ter uns 28, 29 anos. E aí depois disso, só cabelos nada a ver com isso aqui. Então pra mim, era um cabelo que não condizia com a minha carinha, sabe? De agora. Era a carinha de uma pessoa jovial, não uma pessoa que tem linhas finas. Então foi um choque. E eu tô tentando me acostumar, porque a imagem que eu tinha de mim com esse cabelinho, eu vou postar aqui. Eu não sei se na tela inteira ou se só aqui do ladinho, assim, pra vocês verem. Era eu, a coisinha mais bonitinha do mundo. Eu com um aparelho assim, esse mesmo cabelinho. E loirinha ainda, gente, eu adolescente, a coisinha mais bonitinha do mundo. Você olha assim e pensa, oh meu Deus, ainda tem tanta coisa pela frente. Ah, piscina de colágeno, igual eu falei, né, no último vídeo, que eu tô mais pra um copinho de colágeno do que uma piscina. Mas enfim, agora eu tô gostando. Eu tô achando ele muito bonitinho. Eu preciso só entender como é que eu vou me desfazer disso aqui pra ele ficar assim mais coladinho. Mas isso aí eu vejo pra frente. Tô gostando. Tô achando ele muito fofinho, sabe? Gracinha. Então, não sei mais o que eu falo. Eu vim só atualizar vocês desse cabelinho e sei lá. Tem muitas questões, assim, que passam na minha cabeça em relação a várias coisas. Uma coisa que aconteceu, na verdade, uma coisa que vem acontecendo, é que todas as vezes que eu entro no meu Instagram, algum conhecido meu tá tendo um filho. Gente, isso é assustador. Assim, não que ter filho seja ruim, né? Mas, caraca, toda vez que eu entro, tem alguém já parindo uma criança. E é fogo, porque eu não entro com frequência. Então eu não vejo o processo das pessoas postarem que estão grávidas, sabe? E aí quando eu entro, meio que já aparece, tipo, a pessoa tendo um filho, só que a pessoa não tem filho do nada, né? leva um tempinho pra fabricar uma criança. E aí eu começo a me questionar se eu, com a idade que eu tô, já não deveria meio que estar pensando sobre tal assunto, sabe? Tipo, eu já comecei a pensar nisso tem um tempinho. Só que eu tô com 35. Pra eu ter um filho, tipo, agora, pronto, engravidei. Vou ter com 36. E já é uma idade que a gente não tem muito mais pique, ainda mais para primeiro filho. Eu acho que minha condição financeira é assim, risível. Não é uma coisa que eu consigo, por exemplo, me bancar direito. E eu e meu marido, né, no caso. E cara, sei lá, são tantas questões que passam assim pela cabeça quando a gente tem um pouquinho de juízo, que eu acho que a vibe mesmo é ter uma criança sem pensar muito, porque caraca, mano, o mundo, ele não é um lugar receptível pra ter um ser humano, sabe? Você, mano, qualquer coisinha que dê errado na sua vida, tipo, sei lá, você morreu
seu filho ele vai estar na mão de quem? Sabe? Uma coisinha frágil, indefesa, vai depender da boa vontade de outras pessoas que não são você. E aí eu fico pensando que esses dias eu vi exatamente uma influenciadora que eu sigo falando sobre, que ela teve filho mais velha, né? E aí ela ficou com aquele excesso de pele na barriga. Ela fez o máximo que conseguia pra tentar reduzir vários procedimentos assim, e acabou que ela a, a solução foi fazer uma abdominoplastia mesmo, né? Fazer a cirurgia. E aí ela fala que o maior medo dela era dormir e nunca mais voltar. Que é um medo real. Pra quem conhece o quanto é sério, uma anestesia geral, é um medo que devia perpassar a cabeça das pessoas que ficam aí fazendo 1 milhão de cirurgias sem achar que tem consequências. E, cara, isso é real, porque se você simplesmente, mano, estiver vivendo sua vida, resolvi fazer uma cirurgia aqui pra arrumar minha barriga, e você nunca mais acordar, quem vai cuidar dos seus filhos? Tipo, óbvio que ninguém tem filho sozinho. Ninguém tem filho sozinho. É você e pelo menos mais uma pessoa no mundo. Mas, quer dizer, hoje em dia já é possível, né? Mas, enfim, vamos supor que é uma situação mais comum, né? Que você escolhe uma pessoa para ter um filho com você e vocês vão criar aquela pessoa juntos. Como aquela pessoa vai dar continuidade na educação da criança, vai zelar por ela, vai colocar só pessoas boas no caminho dela, sabe? E se essa pessoa resolver se relacionar com alguém que, sei lá, enxergue seus filhos como alguém que tá atrapalhando a relação deles, sabe? Eu sei lá. Eu amo muito meu marido. E eu acho que eu teria filhos com ele. Acho não, eu teria. Ele é uma pessoa massa. Ele é inclusive um pai muito incrível pra filha que ele já tem, né? Mas eu não sei. Me assusta muito o fato de talvez eu não estar aqui pra dar suporte pra essa criança que eu resolvi colocar no mundo, sabe? E, eu não sei, eu acho que é porque eu levo muito a sério todas as coisas que eu faço. Inclusive, é uma coisa que meu marido fala pra mim, Lilian, você tem que parar de se levar a sério. Mas, pô, gente, assunto tomou sério. Pô, uma criança, como é que eu não vou levar a sério? Mas eu fico muito nessa paranoia, assim, de tem que dar tudo certo, sabe? Tipo, e tem que ser perfeito e eu não posso expor essa criança a situações que, mano, não são dignas da vida humana. Por exemplo, ai, nossa, uma coisa que parte meu coração. Toda vez que eu vejo um morador de rua ou uma pessoa pedindo uma ajuda para qualquer coisa básica na vida, que seja, por exemplo, comer ou uma garrafinha d'água, parte o meu coração, sabe por quê? Porque essa pessoa, ela já foi o neném lindo de alguém, tipo, ela já foi o momento de felicidade e alegria na vida de alguém e a coisinha mais preciosa na vida de alguém. Como aquela pessoa chegou ao ponto de não ter suporte na vida, tipo, não ter uma família que ajude e acabou morando na rua, sabe? E chegou numa situação de vulnerabilidade dessas. Nossa, meu Deus, isso enche meu olhinho de lágrima, porque do mesmo jeito que, assim, eu acho muito triste e preocupante qualquer outra pessoa chegar nesse ponto, imagina se for o meu neném lindo, sabe? Que eu parei, eu pensei, e aí eu calculei, porque tudo na minha vida eu gosto de calcular e planejar, que inclusive é uma coisa que eu falei no outro vídeo, né? Que é um dos momentos de eu não fazer as coisas, que eu planejo muito e não acabo conseguindo executar, porque eu vejo que tem 1 milhão de problemas naquilo. 1 milhão de problemas na execução, né? E gente, é um outro ser humano. E aí eu vejo quantas outras pessoas são corajosas e até um pouco inconsequentes de acreditar que tudo vai dar certo para colocar uma criança nesse mundo pelos próximos, sei lá, 60, 70 anos, que é um tempo que, por exemplo, se eu fosse colocar uma criança no mundo agora, eu mesmo não vou estar no mundo nesse período, sabe? Tipo, minha vovó morreu agora com 94, meu avô tá com 95. E gente, tá, eles são pessoas fora da curva. Não é esperado que o brasileiro médio viva isso, sabe? Quase 100 anos. É esperado que a gente viva 75. Sim, esperando que
seja uma expectativa de vida muito positiva, sabe? Daí, eu não sei. Gente, esse vídeo é pra falar nada com nada, tá? Tipo, eu não vou chegar em lugar nenhum. Espero que vocês tenham essa certeza, sim. Porque eu tô só devaneando aqui sobre uma coisa que aconteceu agorinha, que eu acabei de chegar no trabalho. Fui passar o cafezinho. Inclusive, deixa eu beber aqui. Fui passar meu cafezinho e enquanto a água fervia, né? Tipo, eu tava olhando o celular. E não sei, mil coisas passam pela minha cabeça, sabe? Tipo, eu olho essa quantidade de pessoas que, vamos dizer assim, entre muitas aspas, tá sendo inconsequente. Mas ao mesmo tempo, essas pessoas, elas estão, tipo, vivendo a vida delas e sendo felizes. E assim, aceitando os desafios que a vida traz, seja colocando uma criança no mundo, seja, sei lá, mudando de cidade, aceitando um emprego diferente, sem perspectiva de aquilo de fato dar certo, seja colocando uma criança no mundo. E querendo ou não, isso faz a gente crescer pra caramba, né? Esses novos desafios, tipo esse jogo de cintura que a gente tem que ter pra poder transpor essas dificuldades. E eu acho que não tem dificuldade maior do que você se propor a criar um ser humano da melhor forma possível. Porque assim, colocar filho no mundo e largar para os outros criarem é uma opção também. Tipo, vou delegar. Mas você colocar uma criança no mundo e se propor a ser a pessoa que vai guiar o desenvolvimento daquele ser humaninho ao longo da vida até o ponto de ele ser um adulto funcional, pronto pra encarar o mundo sozinho, puta que me pariu, é muita coisa. Que puta responsabilidade. Tipo, mano, eu vou fazer das minhas tripas coração pra essa pessoa conseguir chegar sã e salva aos 18, que seja. E, meu Deus, é muita doação. E é muito bonito ao mesmo tempo. Porque uma coisa que me fazia não querer ter filhos era o fato de eu achar que eu não daria conta, sabe? Tipo, é muita responsabilidade. De fato, é muita responsabilidade. E antes eu duvidava que eu fosse dar conta de ter toda essa responsabilidade e ainda ter alguma saúde mental. Porque, gente, pelo amor de Deus, eu nem tenho filho, eu não tenho saúde mental pra isso tudo, não. Não tenho saúde mental pra dar conta de mim, imagina de mim e de outra pessoa. Daí, eu comecei a trabalhar isso com a minha psicóloga, de entender o porquê que eu duvidava tanto assim da minha capacidade se eu sou um ser humano tão foda, né? E aí, ok, essa barreira eu consegui transpor. Porque a gente vai recebendo responsabilidades e a gente vai dando conta delas. O fato da gente se eximir dessas responsabilidades faz só com que a gente não queira testar se a gente dá conta. Porque meio que a gente vai dar. Se a gente se propuser a isso, a gente vai dar sim. E, ok, eu acho que a responsabilidade eu conseguiria assumir. Falando assim, emocionalmente, né? Agora, e as outras coisas da vida? Por exemplo, criar filho não é só, tipo, dar amor. É alimentar, é dar abrigo, é dar educação, é estar presente e, por exemplo, dentro da parte do abrigo e da comida, né? Como é que eu vou dar uma casa para essa criança? Aliás, para essa criatura, né? Porque em algum momento ele vai ser, sei lá, um adolescente. Se eu não consigo nem dar uma casa para mim direito, por exemplo, o proprietário da casa que eu e meu marido moramos, tá pedindo a casa de volta. E aí? Como é que a gente passa por esse perrengue, por esse furacão, tendo um serzinho que depende da gente? Tipo, como que eu vou garantir moradia se eu não consigo garantir nem a minha própria moradia, sabe? Tipo, aí eu fico nessa questão assim de é muita coragem ou é muita irresponsabilidade mesmo? É muita falta de consequência, assim, de dimensão das consequências. Porque, sei lá, gente, eu não sei nada. Eu tô só jogando pensamentos aqui pra vocês. Tô só falando eternamente nadas. Inclusive, não sei nem se alguém vai assistir. Se você está assistindo até aqui, muito obrigada, porque é o segundo vídeo do canal. Então eu não sei nem como conduzir um vídeo direito. E eu acho que esse tipo de vídeo, ele não tem que ser um vídeo com roteiro.
porque acho que quebra um pouco da conexão, sabe? Tipo, da construção de ideias que eu coloco pra outra pessoa também entender a minha linha de raciocínio. Porque se eu só chegar aqui e falar uma coisa com roteiro, chato, vai parecer uma aula, né? Então eu gosto de deixar assim livre, pelo menos o que eu senti que foi legal no outro vídeo e o que eu acho legal dos canais que eu assisto é de ter assim essa imprevisibilidade de ir por onde os pensamentos fluem, sabe? Então, obrigada. Se você chegou até aqui. Se ninguém chegou até aqui, tá tudo bem, porque eu estou passando vergonha e ninguém tá testemunhando. Ai, gente, pois é, não cheguei a uma conclusão ainda sobre ter filhos, não ter filhos. Não sei. Mas uma coisa que eu consigo ver, que já é uma evolução na minha desconstrução eterna, é de que um assunto que já ficou claro e tranquilo pra mim é o casamento, sabe? E eu vou voltar e falar isso em outro vídeo, mas quando eu era jovem e muito bobinha, eu queria casar, ter 7 filhos e montar uma banda. Figura de linguagem, mas assim, eu queria seguir o roteirinho da vida. E depois que eu fiquei mais velha e eu fui entendendo meio que como o mundo funciona, eu passei a me revoltar e achei que não vou casar. Esse não é o meu lugar. De ser, por exemplo, uma mulher submissa a um homem, como a sociedade gostaria que fosse, né? Não que eu tenha de fato que ser submissa a alguém, mas depois de muito entender que na verdade o casamento ele não é isso. Ui, caiu meu fone de ouvido aqui, só um segundo. Depois de entender que o casamento ele não é só isso e reconstruir esse conceito na minha cabeça de que, na verdade, o casamento são duas pessoas que estão dispostas a dividir a vida um com o outro, porque quando você divide as coisas, é tão melhor. É tão melhor você compartilhar uma felicidade e é tão menos pesado você compartilhar também uma dor que eu passei a ver o casamento como uma coisa linda, não uma coisa tipo uma cobrança, sabe? E agora eu tô tentando entender como construir esse conceito de ter filhos na minha cabeça. Porque, igual eu falei, a ideia do casamento eu desconstruí e reconstruí. E agora eu tô vivenciando isso de um jeito bem legal. Meu marido é um parceiro muito massa. Até porque ele era meu amigo antes da gente se relacionar durante 10 anos. E eu tô tentando entender esse lugar de ter filhos ou não. Porque eu passei pelo processo de querer ter filhos quando eu era jovem e não tinha ideia da dificuldade que é viver assim no mundo. E depois eu passei por um lugar que eu tô até agora, de, sei lá, 10 anos, pensando que não quero ter filhos. É muito complicado, é muito difícil, é muito oneroso, é muita responsabilidade. O mundo é um lugar horroroso. Não vou colocar um ser humano aqui pra passar pelos percalços de existir só porque eu quis. Nesse meu lugar de egoísmo, sabe? Tipo, ai, quero ter filho, vou colocar alguém no mundo. Então eu tirei isso da minha realidade. E agora eu tô trazendo isso de volta, entendendo o que é criar um ser humano. E como seria legal criar um ser humano. Não pra mim, não pro mundo, mas pela pessoa que eu criaria, independente de ser um menino, uma menina ou sei lá, eu entendo que talvez eu seja uma pessoa massa pra colocar alguém no mundo e fazer essa pessoa ter uma vida legal, sabe? Criar um ser humano legal. E não sei. Esse negócio de esse senso de família, sabe, me move muito de uns anos pra cá. Não no sentido de colocar uma criança no mundo e ter filhos, mas entender a unidade familiar, não só no núcleo, eu e meu marido, mas a unidade familiar, que é todas as pessoas que compõem as nossas famílias, sabe? Tipo, como uma grande egrégora de pessoas que se querem bem. E, pois é, e aí eu fico ponderando colocar mais algum ser humano nesse meio ou seguir a vida só eu e meu marido daqui pra frente e isso acabar na gente. Não sei. Gente, eu nem sei mais o que falar aqui porque eu vou começar a entrar em outros aspectos tão viajantes que pessoas que não me conhecem vão olhar pra um vídeo de, sei lá,
40, 50 minutos e não vão querer entrar. Então eu acho que isso é uma coisa pra ir desenvolvendo de acordo com o que o canal for crescendo, sabe? E pra esse primeiro momento do canal, acho que um vídeo tá com 24 minutos agora. Um vídeo de 20 minutos já é uma coisa ousada. Então eu vou terminar por aqui e a gente continua no próximo vídeo a falar sobre assuntos que permeiam a minha alma, a minha existência e as minhas crises existenciais. De um modo que não assuste vocês. Vamos em pílulas, né? Em vez de ser pílulas de 1 minuto, pílulas de 25 minutos. Então tá bom, gente. Beijinho pra vocês. É isso. Bora viver a vida sem medo de viver, né? Porque agora eu sou o quê? Ai, gente, eu sou uma pessoa que pensa e faz. Não sou mais tímida. Vou colocar pra fora as minhas vontades, as minhas ideias e os meus planos também. É. Beijo. Tchau.